Bem-vindo ao canal Espertamente Quiz. Desafio: responda 10 perguntas de conhecimentos gerais. Será que você consegue se sair bem neste teste? Você sabia que, assim como seu corpo, seu cérebro também necessita de exercícios? Pense que ele realiza mais funções do que o computador mais poderoso já feito. Auxilia você a ver, ouvir, sentir cheiro e sabor, a lembrar, aprender e memorizar toda a informação que recebe no dia a dia. Todos nós queremos um cérebro mais afiado, não é mesmo? Então, inscreva-se no canal e exercite a sua mente conosco. Assista até o final do vídeo para responder uma pergunta bônus. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1 valendo 10 pontos. Qual o nome e a idade da pessoa mais velha mencionada na Bíblia? Alternativa A, Enos, viveu 905 anos. Alternativa B, Noé, viveu 990 anos. Alternativa C, Matusalém, viveu 969 anos. Alternativa D, Rainha Esther, viveu 859 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Matusalém, viveu 969 anos. Matusalém, ou Metusalém, viveu 669 anos. Ele era filho de Enoque, que andou com Deus e foi o avô de Noé. Pergunta 2 valendo 10 pontos. Qual desses não teve o seu nome mudado na Bíblia? Alternativa A, Sara. Alternativa B, Abraão. Alternativa C, Jacó. Alternativa D, Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Davi. Davi não teve seu nome mudado. Sara era Sarai, Gênesis capítulo 17 versículo 15, Abraão era Abrão, Gênesis capítulo 17 versículo 5, Jacó tornou-se Israel, Gênesis capítulo 32 versículo 28, e Pedro era Simão, João capítulo 1 versículo 42. Pergunta 3 ainda valendo 10 pontos. Qual dos nomes de Deus Moisés deveria dar aos israelitas, quando lhes falasse de quem tinha lhe enviado? Alternativa A, Elohim. Alternativa B, El Shaddai. Alternativa C, eu sou o que sou. Alternativa D, eu sou o Senhor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, foi a resposta dada por Deus a Moisés, quando perguntou sobre o seu nome. Êxodo capítulo 3 versículo 13 e 14. Pergunta 4 agora valendo 30 pontos. Sobre Samuel, o que não é verdade? Alternativa A, sua mãe se chamava Ana. Alternativa B, ungiu 3 reis de Israel. Alternativa C, sucedeu o profeta Eli. Alternativa D, teve uma visão enquanto ainda era muito novo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, ungiu 3 reis de Israel. O profeta Samuel ungiu a Saul e Davi como reis de Israel. José não foi rei, foi governador no Egito muitos anos antes. Pergunta 5 valendo 30 pontos. Que animal falou com Balaão? Alternativa A, jumenta. Alternativa B, camelo. Alternativa C, cordeiro. Alternativa D, pomba. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, jumenta. O Senhor fez a jumenta falar com Balaão quando este ia ao encontro de Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus em troca de riquezas. Números, capítulo 22 versículo 28. Pergunta 6 ainda valendo 30 pontos. Enquanto pastor de ovelhas, Davi protegeu seu rebanho de 2 animais perigosos. Quais? Alternativa A, serpente e dromedário. Alternativa B, urso e leão. Alternativa C, cobra e lobo. Alternativa D, urso e escorpião. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, urso e leão. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava.
Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afronta os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. 1 Samuel capítulo 17 versículo 34 e 37. Pergunta 7 agora valendo 50 pontos. Quando bebê, como Moisés foi salvo do decreto infanticida do faraó? Alternativa A, foi levado às pressas para fora do Egito. Alternativa B, foi escondido dentro de uma caverna. Alternativa C, foi colocado num cesto e lançado no rio. Alternativa D, foi levado ao templo para servir a Deus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, foi colocado num cesto e lançado no rio. Moisés foi colocado num cestinho e deixado à beira-rio. A filha do faraó viu e adotou-o como seu filho. Pergunta 8 valendo 50 pontos. Quantos eram os discípulos mais próximos de Jesus? Alternativa A, 10. Alternativa B, 7. Alternativa C, 5. Alternativa D, 12. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 12 discípulos. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Lucas capítulo 6 versículo 12 e 16. Pergunta 9 ainda valendo 50 pontos. Complete o versículo: porque Deus tanto amou o mundo. Alternativa A, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3 versículo 16. Alternativa B, que enviou seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Jó capítulo 3 versículo 17. Alternativa C, ao ponto de sermos chamados de filhos seus, e de fato somos. Jó capítulo 3 versículo 1. Alternativa D, que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jó capítulo 1 versículo 11. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3 versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3 versículo 16. Pergunta 10 agora valendo 100 pontos. Qual o nome da ilha onde João escreveu o livro de Apocalipse? Alternativa A, Ilha de Creta. Alternativa B, Ilha de Malta. Alternativa C, Ilha de Patmos. Alternativa D, Ilha de Pérgamo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Ilha de Patmos. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1 versículo 9. Pergunta bônus valendo 100 pontos. Jesus disse que quem deixasse tudo para segui-lo receberia. Alternativa A, 7 vezes mais. Alternativa B, 70 vezes 7. Alternativa C, 100 vezes mais. Alternativa D, 50 vezes mais. Responda nos comentários para ganhar esse bônus de 100 pontos. Me conte quantos pontos você fez hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Até o próximo vídeo.